Fala meus amigos e minhas amigas corintianas. Estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e deixe também seu comentário. Vamos pro vídeo. Já colocar aqui a fragilidade internacional do Corinthians. Corinthians esse ano fez 5 jogos internacionais contra times do segundo e terceiro escalão aqui do continente, certo? Então ele pegou um time semi-amador da Venezuela, que é o CV, empatou em 1-1 fora, deixou uma imagem muito ruim, mas Itaquera vai massacrar. Eu achava que ia ser 6-0. 3-2 na Bacia das Almas, tendo que correr muito mais do que deveria contra um adversário tão frágil. Aí pegou um rival mais tradicional, inclusive um time que chegou a mais semifinais de Libertadores do que o Corinthians ao longo de sua história, embora nunca tenha vencido. E contra o Barcelona levou um 3-0 inapelável em Guayaquil. Sonoro. E no jogo da volta, muita luta, muita vontade, muita entrega, mas um placar insuficiente, um futebol também insuficiente, venceu por 2-0. E ontem pegou o Huracan, que é um time de prateleira média, né? Um time médio da Argentina, que faz um bom campeonato argentino, mas é um time médio, tanto que joga Sul-Americano, e perdeu de 2-1 em casa. Então o Corinthians fez 5 jogos internacionais da temporada, todos eles ruins, todos, sem exceção. Marcou 7 gols, levou 8. Tem um empate, 2 derrotas e 2 vitórias contra times, insisto, do segundo e do terceiro escalão. Por que isso acontece na temporada? Por que essa fragilidade tão grande contra times aqui do nosso continente? Uma explicação que eu acho que é bem plausível está na fala do Felipe quando ele falava do Botafogo. Jogos internacionais, para mim, são outra história. Por mais que os times sejam muito mais fracos que os nossos, para eles é o jogo da vida sempre. Então, assim, é muito mais importante do que o que eles fazem no campeonato local. O Barcelona, por exemplo, largou o campeonato local para enfrentar o Corinthians, campeonato nacional do Equador. Ele enfrentou o Del Valle com um time totalmente reserva, porque ele queria jogar contra o Corinthians com força máxima. O Corinthians não, o Corinthians estava se dividindo e escalando força máxima no estadual. Então esses caras, para eles, é muito estudo, muita dedicação, eles focam muito nesse jogo contra os times brasileiros. E aí só a nossa qualidade, ou só a qualidade dos atletas do Corinthians não bastou. Eu vi um time que, na minha opinião, se preparou mal para esses jogos. Estava desorganizado, fez jogos muito ruins contra equipes que eu vejo obrigação do Corinthians aqui de ter passado por elas. E até aqui não passou por nenhuma delas. O que você acha, Felipe? Você que tem uma experiência grande internacional. Eu sei que a gente pode ir pelo lado da galhofa. O Corinthians realmente contra times sul-americanos. É isso aí, tem um monte de piada sobre isso. O Corinthians não tem exatamente uma história das mais gloriosas em competições internacionais aqui na América do Sul, embora tenha vencido a Libertadores uma vez. Mas a gente pode fazer uma análise mais específica sobre esses jogos do ano aqui. E é para ela que eu gostaria de caminhar. É um retrato muito ruim do desempenho do Corinthians até aqui, em pré-Libertadores e Sul-Americana. Primeiro nós temos que entender, a minha forma de pensar é o seguinte, o treinador tem que tirar o melhor do atleta. O Memphis, por exemplo, que está em destaque, é um atleta que tem muita qualidade, principalmente no terço final, chuta de fora da área, um bom passe, uma assistência. E muitas vezes ele está sendo... o treinador pede para ele fazer pressão na primeira bola, disputa na primeira bola, isso vai minando o atleta dentro de campo. Quando na realidade ele precisa se movimentar, correr entre linhas para receber aquela bola de repente flutuando no meio campo, para dar um bom passe, uma boa assistência. Quem faz muito bem isso é o Yuri Alberto. Quando você traz para a zaga, é uma zaga que está competindo muito pouco. A falta de competição da zaga do Corinthians faz com que ele tome gol de bola parada, porque não está tendo a competição. Os caras não estão pegando um no outro, os caras não estão sentindo o jogador adversário. Então, quando você pega um time que vem de uma outra escola de futebol, isso fica ainda mais difícil, porque você não sabe como o cara está jogando. Quando o Corinthians vai jogar contra o Flamengo, o cara, ele sabe o que espera. Querendo ou não, nós temos hoje, o atleta hoje ele tem vídeo, ele tem várias informações, mas uma coisa é você ter informação sem nunca ter jogado. E o Memphis, especificamente, teve um desempenho horrível nesses jogos. Horrível. Isso, tem que tirar o que tem de melhor do jogador. E o Corinthians tem vários jogadores que são bons fisicamente, outros são bons tecnicamente, outros são velozes. Só que aí você pega realmente um treinador que é muito bom, eu acho, a família Dias, eu acho eles são bons para um tipo de jogo, que é o jogo defensivo. Eu acho eles muito bons para o jogo defensivo. Só que o Corinthians não é um time... Bate na tecla do que nós falamos em alguns programas.
sobre você, do Palmeiras, lembra que o Palmeiras tem que mudar, de repente, um pouquinho a forma de jogar, porque esses atletas que o Palmeiras tem hoje são jogadores mais técnicos. Então, ao invés de muita bola longa, em vez de bola em profundidade, tem um pouquinho mais de jogo, combinação de passe entre ele no meio campo. O Corinthians também tem muito jogador técnico. Então, o jogador, de repente, deixa de fazer uma jogada, de criar uma jogada técnica, porque o cara tem que dar combate, tem que voltar para marcar. E acho que isso aí realmente faz toda a diferença para quando vai jogar, sobretudo com um time que vem de fora, um time que, de repente, não tem atletas que são desconhecidos. O Memphis, com certeza, não conhece os atletas quando vai jogar contra o Barcelona, quando vai jogar contra o próprio Huracan. E isso faz a diferença, no meu ver. Ô, Rizek, tá eu aqui, quase caindo da cadeira. Eu acho que tem tantas coisas que dá para avaliar desses jogos. Eu somo também os jogos da Sul-Americana passada, a forma como o Corinthians foi eliminado para o Racing e a forma como o Corinthians foi eliminado para o Flamengo. O que fez a família Dias o ano passado? O time está sendo salvo do rebaixamento, a prioridade é o Campeonato Brasileiro, mas ficou muito claro que a queda na Sul-Americana e na Copa do Brasil não foi só porque o time estava buscando sair da zona de rebaixamento. No próprio jogo contra o Flamengo teve um jogador expulso e o Corinthians teve uma enorme dificuldade de jogar. E se você pegar vários jogos do Corinthians com um jogador a mais, o Corinthians não consegue jogar. No Brasileiro foi assim, agora na Sul-Americana foi assim, na Libertadores foi assim, e esse jogo contra o Flamengo. O que eu vejo hoje, sem grandes informações, eu acho que você ter uma boa relação com o elenco, aquilo que a gente estava falando do Renato Gaúcho, né? Não é tudo. A família Dias, ao que tudo indica, ela tem uma ótima relação com os jogadores estavam inseguros, o Yuri Alberto estava vivendo uma fase terrível, com eles melhorou. Só que não pode existir esse pacto apenas estamos no bem-estar com os atletas e esquecer de olhar para o campo. Porque nos principais compromissos que o time teve esse ano, ou no principal compromisso que o time teve esse ano, o Corinthians fracassou. O Corinthians foi eliminado na Libertadores, na pré-Libertadores. E não tem nada, nem ninguém que me convença que a prioridade era chegar na final do Paulista e beleza, né? Aí sim, porque aí você chega na final do Paulista contra um grande rival e realmente se torna uma prioridade. Mas eu acho que faltou planejamento, porque esse elenco custa milhões. O Corinthians não é um time para meio de tabela. O Corinthians tem que ser cobrado como um time para brigar na parte de cima, porque ele tem um jogador que custa caríssimo, não um, são vários, e um que custa mais caro que todos. E eu não estou aqui, então porque o time ganha bem, então tem que jogar bem. Não, mas ele tem que ser exigido mais. Me parece que os jogadores do Corinthians estão meio que assim, para onde a gente vai? A gente tem um treinador que segura a nossa onda, mas e a gente enquanto atleta? O que a gente pode fazer por esse time? Isso para mim é uma coisa de ordem comportamental. Outra coisa em relação ao Ramon, o campeonato dele é jogar contra o Palmeiras. Porque o ano passado ele joga contra o Palmeiras, vai bem. O Corinthians está ali saindo da zona de rebaixamento, aquele jogo era importantíssimo, ele vai bem. Esse ano a mesma coisa no Campeonato Paulista. O time estava mal na reta final da primeira fase do Paulista, embora estivesse com vitórias. Aí joga com o Palmeiras de novo, aquele jogo que o Estevão perde o pênalti. Aí dá um respiro para ele, e tinha a primeira fase da Libertadores, aí vê a final do Paulista. Jogou mal de novo, mas conseguiu segurar o Palmeiras. O campeonato do Ramon Dias é contra o Palmeiras. O campeonato do Corinthians tem que ser a temporada. O Corinthians tem que tem que ter planejamento para a temporada. Porque senão você vai normalizando o fracasso. Entendeu? E se você tem uma folha salarial, olha, gente, então a gente vai se desfazer do Memphis, vai se desfazer do Yuri Alberto, a realidade do Corinthians hoje é fechar a torneira e brigar para fazer uma boa Série A sem grandes competições. Não é a realidade do Corinthians. O Corinthians investiu muito pesado para tirar o time da zona de rebaixamento e para brigar por títulos esse ano. E só a folha do Corinthians é de aproximadamente 25 milhões de reais. Então, gente, é muita coisa. É muita coisa. É uma folha de time de andar de cima em tabela. É uma folha que, se você entregar um título estadual e falar, tá beleza, é pouco. É pouco, mesmo porque questão de premiação, então... São quase 5 milhões de euros por mês, gente. É muita coisa. Para não jogar uma fase de grupos da Libertadores. Não, é muito pouco. E só para amarrar o meu raciocínio em relação à família Dias, por que eu sou tão crítica, assim, eu não vou aliviar, porque eu acho que esse time tem que ser cobrado do ponto de vista de olhar para a parte de cima da tabela e pensar nos campeonatos. Porque você fazer um campeonato de recuperação, você tem um comportamento. Né? Você tá ali na raça e cruza uma bola na área, o Gustavo Henrique vai lá e faz um gol no último minuto. Quando você tem que jogar uma temporada, que você tem que propor o time, é outra. Por isso que eu sigo achando que a família Dias não consegue mobilizar esse elenco para brigar por grandes títulos. Isso... Posso estar completamente equivocada, mas hoje nada me faz acreditar diferente disso. Mas o melhor e mais bem acabado exemplo disso aconteceu no jogo de ontem, e a gente volta para o domingo, onde no domingo, você estava inclusive em Salvador com o Paulo Andrade e com o Ricardinho, no domingo, com aquela formação, o Corinthians sinalizou que a Sul-Americana era uma prioridade.
Acho que foi mais pelo cansaço do jogo de quinta-feira. Não foi nem para poupar para a Sul-Americana. Então que seja assim. Mas no jogo de ontem, o que me chamou a atenção é que, a partir do instante em que a bola rolou, o que se viu foi o Huracan tendo as rédeas da partida, escrevendo o roteiro do jogo. Você vai jogar em casa, não é? Você está com todos os seus jogadores, exceto o Garro, que tem uma lesão, mas e mesmo assim, enfim, você está em casa. E nem pode dizer que é por causa do gol inicial, porque o Corinthians leva esse gol de bola aérea, mais um, e vai empatar na sequência. Exato. Né? Então é assim, o roteiro do jogo, na sua casa, com a sua torcida sendo dominante, e você tendo jogadores qualificados, o roteiro do jogo tem que ser escrito por você. Não vai ser o adversário que vai escrever o roteiro do jogo. É por isso que eu falo, quando você tem que fazer um campeonato de recuperação, como foi o ano passado, você joga na base da loucura, da intensidade, as coisas dão certo. Mas quando você tem que jogar como o ator principal do filme, aí você não consegue. Só que quando você tem um elenco qualificado, e esse elenco é quando você está jogando em casa com uma torcida que transformou a Neoquímica no seu segundo lugar preferido. Sim. O primeiro lugar preferido para estar é em casa e o segundo lugar preferido fora de casa é a segunda casa, que é o estádio do Corinthians. Amigo, esse roteiro quem escreve é você. Você vê a riqueza de ideia de um time, sobretudo ofensivamente, quando você tem um a mais dentro de campo e você não consegue criar nada. Então você tem um a mais e o time, parece que o outro time ele não foi expulso ninguém, porque os caras conseguem controlar o jogo marcando. É fácil. Quando você vê o Flamengo jogando, dificilmente quando o Flamengo tem um a mais, não é um massacre. Dificilmente. Porque os caras têm 10 de jogo, os caras treinam para isso. Os caras, com certeza... A final da Libertadores, né, Felipe? É uma diferença grotesca. Então, assim, eu lembro o Fluminense do Diniz, que na Libertadores, tanto nas oitavas como na semifinal, teve jogador expulso e continuou jogando como tal. Porque treinava para aquilo, os caras eram ofensivos, treinavam para aquele tipo de situação. E você vê o Corinthians hoje, né, como a gente está falando do Corinthians, dando exemplo claro do Corinthians, que assim, é muito melhor quando a gente fala assim, cara, olha, eu prefiro não ter nem a bola, pô. Toma a bola aí, joga vocês, porque eu com a bola não sei o que vai fazer. Só que você está em casa... Só que você está em casa e você olha... Você tem só o Memphis, pô. Que é um cara assim, que é um cara que tem uma extrema qualidade, é muito bom, então é muito pouco para um clube como o Corinthians, com bons atletas, com a folha que foi falado assim, de lá em cima, brigar apenas por um título de Campeonato Paulista. E a família diz... E se contentar com não isso, pode, né? E a família diz assim, se ganhar do Palmeiras numa final de estadual, poxa, é ótimo para o corintiano, assim como seria ótimo para o palmeirense. Você jogou lá, quase fez um golaço, hein, o Memphis. Do meio de campo, Mas assim, foram momentos assim... Foram espasmos, entende? Espasmos, isso. Espasmos. Tem as mexidas aqui, foram ruins. Já mostra as mexidas. Você em nenhum momento fez com que o adversário se sentisse desconfortável no jogo. Pelo contrário, o Huracan parecia estar jogando bem confortável. Muito confortável. E o cenário, em tese, ele era todo para que você... fizesse com que o adversário falasse, caramba, daqui a pouco a gente não vai aguentar. Por quê? Porque vai ter que começar a apelar para falta, porque a bola não está saindo da área. Esse é o contexto que um elenco como esse, jogando em casa, pode construir. Mas não foi construído no jogo de ontem. Não foi construído por quê? Porque aí bate com essa questão. Cadê a vocação para ser protagonista? A vocação para ser protagonista, você leva um gol com 2 minutos. Você reage, empata, e a partir do instante em que o tempo em que você sofreu o gol que você faz é muito curto, agora o protagonismo é meu. Eu, quando estou em casa, a gente está assistindo um jogo, eu falo muito com meu pai costuma falar muito comigo assim, quando tem 2 bons clubes jogando e o grande clube, que é o protagonista, toma um gol. De início de jogo, 1-0, com 2 minutos, com 5 minutos, meu pai costuma falar assim, Felipe, os caras fizeram o gol cedo demais. Vão virar o jogo, porque os caras começam meio que dormindo. Como são protagonistas e tomam gol, aquele gol acaba acordando os caras, acaba o jogo 5-1 pro time que começou perdendo. Isso é protagonismo. E o Corinthians, você não vê isso. Não tem um protagonismo isso. E não por falta de atleta nem de camisa. É escolha, né? Exatamente, porque pela camisa e pelos atletas que tem, tinha que ser. É falta de estímulo a ser protagonista. Insisto, o Corinthians aqui... Você olha o papel, o investimento dos jogadores, ele deveria andar de braçada nessa sequência aqui.
O CV, Barcelona, o Huracan, e aconteceu o contrário. E tem uma discussão que eu considero das mais estúpidas, como quase todas as discussões de rede social, né, regada a palavrões, xingamentos e pouca razão, que é fazer um antagonismo entre ser campeão paulista e o fracasso do Corinthians na pré-Libertadores. Eu não consigo enxergar o que uma coisa tem a ver com a outra. Ah, mas foi campeão paulista, então tudo bem fracassar na pré-Libertadores. Tudo bem, nada. É falta de ambição. Exato, eu acho que assim, as duas coisas são perfeitamente... Isso porque essa conta vai parar de fechar. Não, e tem um detalhe, as coisas, né? só para concluir, né? As coisas são perfeitamente possíveis de serem feitas ao mesmo tempo, desde que com algum planejamento. Então, por exemplo, o Ramon, eu noto em todos esses jogos o Corinthians terminando o jogo muito cansado. Estou vendo o time já muito cansado, em março e abril. Mas eu não acho que está cansado só porque se matou para ganhar o Paulista, sinceramente. Até porque, se essa for a explicação, na minha opinião, tem um tremendo erro de planejamento parecido com o que o Flamengo cometeu no ano passado. O Flamengo claramente priorizou o estadual no ano passado, em detrimento dos jogos deles na fase de grupos, e acabou em segundo no grupo dele. Teve que decidir sempre fora de casa, e fora de casa acabou eliminado da Libertadores. Aquele grupo do Flamengo era para ser primeiro. Mas ele preferiu acelerar muito mais no estadual e pagou um preço caro por isso. O Corinthians jogou o estadual com força máxima, praticamente o estadual inteiro. Mas eu não quero acreditar que isso leva ao cansaço que eu vejo dos times nesses jogos. O que leva para mim o cansaço, eu vi o Corinthians terminar os jogos aqui extenuados. Para mim é a desorganização do time. Estou vendo o Corinthians muito desorganizado e, como qualquer time desorganizado, você corre mais do que deveria. Você corre atrás do adversário. A recomposição defensiva então, do essa Corinthians relação não existe. que eu vejo muita gente fazendo, mas ganhou o estadual, então... Não, assim, desculpa, eu não vejo relação. Eu vejo incompetência mesmo de planejar bem esses jogos internacionais, nos quais até aqui o desempenho é vexatório. E tem um detalhe, mentalidade vencedora, o que ela inclui? Pô, você ganhou o estadual, você é o seu maior rival. Agora é Libertadores. Porque é assim, o desafio é permanente. Você não pode chegar e dizer assim, poxa, ganhamos o estadual em cima do Palmeiras, no primeiro jogo na casa deles, venceu por 1-0, no segundo foi 0-0. Até porque o segundo jogo foi sofrível. Ele deveria ser visto sob essa ótica para que você possa melhorar, não é? E se você observar... o Corinthians não enfrentou nenhuma equipe no continente sul-americano de primeira prateleira. Não, é segundo e terceiro escalão. Então, exatamente. E com nenhuma dessas equipes, não houve nenhum jogo em que você disse assim, cara, esse não merecia perder. Pô, jogou, cara, mas é aquelas coisas, o futebol é aleatório, você sabe como é, você chuta aqui, a bola bate ali e entra. Não teve aleatoriedade. Ele jogou mal todos esses jogos. Até o que ele venceu de 2-0, tendo um jogador a mais, foi uma atuação ruim, porque era um time entrincheirado, com um a menos. Dependendo de individualidade. Só cruzando bola, foram 44 cruzamentos na área do Barcelona naquele dia. Então, assim, nenhum jogo desses aqui foi de bom rendimento. E como estamos alertando aqui, até aqui só pegou time de segundo e terceiro escalão. E é um resultado, assim, que já em termos de classificação na Sul-Americana, porque só passa um, é desastroso. Porque, na teoria, Corinthians e Huracan são os times, na teoria, que brigam pela primeira posição do grupo. Então, assim, já obriga o Corinthians a pensar em ter que tirar ponto do Huracan na Argentina. Exatamente. Para ser primeiro do grupo. Isso, assim, o Huracan falou, gente, agora conseguimos com essa vitória abrir digamos, um lençol de conforto. Nós temos um lençol de conforto. E o que o Huracan imagina? Se ganhou do Corinthians, no próprio estádio do Corinthians, lá no estádio do Huracan, no mínimo o Huracan já pensa no empate. Vai jogar para vencer. Porque, diferentemente do que fez o Corinthians ontem, eu duvido que o Huracan, no confronto com o Corinthians na Argentina, vai ter essa postura passiva que o Corinthians teve e que ficou transformando o seu desempenho no jogo numa coisa... Tem o lance do Memphis no meio de campo. Não, para você incomodar esse tipo de adversário, você tem que ser constante. Não é, Felipe? Você tem que ficar o tempo inteiro mostrando quem está mandando no jogo.